Beleza? Estamos ao vivo. Salve, salve, galera! E aí, pessoal? Tudo belezinha? Eu espero que sim, pois estamos começando mais um podcast RPG com Jambu, que é um podcast pretensioso daqui do estado do Pará, querendo participar da brincadeira dos bate-papos sobre RPG na cena nacional. Mas claro, a gente sempre gosta de fazer essa brincadeira contando com alguém de fora do estado, que hoje será representado pelo Luciano, que não menos está representando os demais territórios do estado do Pará, é também o culpado pelo tema de hoje. Então, depois, quando terminar todas as apresentações, ele vai explicar pra gente por que ele disse: Raga, eu acho bacana esse tema, bora conversar. Eu disse: tá bom, deixa eu botar aqui na relação pra galera escolher. E não foi que a galera escolheu? Então, aqui estamos nós para conversar novamente com o Luciano. A Coda já está aqui conectado conosco. Ela está só fazendo os últimos ajustes na casa dela. Daqui a pouco ela abre o microfone e se junta a nós aqui no bate-papo. Então é isso, galera. Como eu falei mais cedo, essa pergunta de hoje, o Sistema Importa, foi lançado pelo Luciano logo após a gente ter terminado o último podcast que participamos juntos. E eu achei super interessante. Esse tema é recorrente nas redes sociais. Vira e mexe, ocorrem algumas discussões bem interessantes, algumas não muito, porque cambam muito para alguns argumentos pretensiosos e às vezes até desrespeitosos. Eu gosto quando a galera traz algo para acrescentar. Quando eu digo acrescentar, não é concordar, é acrescentar, traz um ponto de vista. Aí, se a gente não concordar, beleza, segue em frente. Mas é interessante as pessoas trazerem contribuições que possam agregar à discussão. E é isso que eu acho interessante para a gente discutir hoje. Então, olha aí, a Codinha já está conosco. Fala, Codinha! Boa tarde, galera. Boa tarde. Eu vim correndo. então, Vim correndo. então agora, com a Codinha junto conosco, vamos às devidas apresentações. Então, representando aqui do lado de cá do estado do Pará, está Yasmin Leal, também conhecido como Coda, ou para os mais íntimos, Codinha. Ela é paraense que descobriu o mundo do RPG através de um amigo e se apaixonou à primeira vista. Ela é uma das cabeças por trás do projeto Icamiabas, o qual visa inserir mais mulheres no mundo do RPG e criar espaços seguros para todos. Codinha, dá um oi aí pra galera. Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Coda. É um prazer estar aqui na live do Hagabashi de novo, novamente, na presença desse ilustríssimo amigo. E estou mais do que feliz de poder conversar tanto com ele quanto com o Luciano. E é isso, galera. É um Muito prazer bom. estar aqui. Muito bom. E agora, como eu disse, apresentando o culpado pelo tema de hoje, ele se chama Luciano Bastos. Ele é baiano de Salvador, conheceu o primeiro jogo de RPG com a Cidadela do Caos, da editora Verbo, em 1988, sendo nesta época já morando em Santos, estado de São Paulo. E entre 1989 e 1998 ele começou a jogar AD&D, Warhammer, MechWarrior, Vampiro, Lobisomem e Call of Cthulhu, com amigos e membros da Associação Santista de RPG, da Universo Paralelo e lojas de RPG da região. No Rio de Janeiro, onde passou a viver desde 1998, ele foi membro do Rio by Night, um projeto de LARP associado ao One World by Night nos anos 90. Também foi idealizador e coorganizador do Encontro Point do RPG, do Saia da Masmorra, do RPG Brazuca, do Dia RPG Brasil e do Dia Nacional do RPG. Ele é autor do RPG Orama, do RPG educacional Guardiões e pesquisador da área de RPG e educação com jogos e palestras apresentados por todo o Brasil. Culpado, apresente-se. Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai ter que combinar em algum momento, Raga, para mudar essa apresentação, porque fica parecendo a leitura do Pequeno Novo Testamento, saca? Isso tem que ser cortado. Eu me sinto, às vezes, no evento acadêmico. Esse é Luciano, pesquisador. Bom, galera, é um prazer estar aqui. Como vocês sabem, na última live, né, eu sou fã demais do Raga. Eu acho que o Rodrigo faz um trabalho maravilhoso, além de ser uma pessoa fantástica. E eu estou tendo o prazer aqui de conhecer a Coda. Tenho certeza que a gente vai trocar figurinha aqui e vocês vão se divertir hoje.
É isso aí. Então agora, Luciano, por favor, justifique para a gente o porquê que você se interessou desse tema, cuja pergunta é: o sistema importa? Justifica aí pra gente, Luciano. Bom, belezinha. Bem, pessoal, eu acho que o sistema importa passa por um elemento do jogo que todo mundo, né, tá sempre preocupado. Por que a pessoa joga Call of Cthulhu e não Rastro de Cthulhu, né? Por que a pessoa joga D&D e não Pathfinder? Por que a pessoa joga Millennia e não Starfinder ou Traveler, né? E aí, muitas vezes, isso se dá por acesso ou pelo interesse no sistema, né? Eu acho que muita gente aqui escolhe um jogo pelo sistema. Só que a gente tem uma discussão, como o Raga falou, que é um pouco acalorada, que é, não, o sistema importa, é a coisa mais importante, a empresa tem maior trabalho para desenvolver, como é que você poderia jogar PBTA no GURPS, ou como é que você poderia jogar Vampire no sistema do Call of Cthulhu, né? Só que eu acho que a gente não leva em consideração algumas questões que são muito importantes, como, por exemplo, recorte étnico, recorte social, recorte de gênero. Quando a gente fala de jogos de RPG e sistema, e a gente também tem uma outra realidade que a gente não discute, cara. A gente está no Brasil, cara. Salário mínimo a R$ 1.400. Então, se eu compro um RPG genérico e eu quero jogar Vampire, por que eu não posso, né? Se eu compro um RPG genérico e eu quero jogar em Forgotten Realms e não quero usar o D&D, por que eu não posso? Né? Então, assim, nesse momento, eu acho que essa questão do sistema, ela se dissolve. E o que fica é a experiência do jogo de RPG em si. O que eu queria lançar aqui para a Coda e para o Rodrigo é o seguinte. Aqui no RPG de Cojambu, a gente viu várias vezes a galera falando assim, poxa, quando eu comecei a jogar era tudo errado, eu jogava de qualquer jeito, eu jogava Vampire com as regras erradas, jogava D&D com as regras erradas. Então, nesse sentido, né, o sistema ele é menos importante do que a experiência do jogo. Então, eu queria perguntar para vocês o seguinte, RPG precisa do RPG? Codinha, você pode começar respondendo? Com certeza, mais do que na hora. Cara, perfeita a tua colocação, Luciano. Eu, particularmente, como mestra, eu gosto de deixar os meus jogadores bem livres. Muitos dos sistemas que a gente conhece, tudo mais, D&D, Vampire, eu percebo muito que eles têm muitas regras minuciosas e, por muitas vezes, a experiência do jogador acaba por ser muito prejudicada. E não é isso que a gente quer quanto mestre. A gente quer que os nossos jogadores, eles entrem nesse mundo, eles experienciem, eles vivenciem isso, né? E principalmente sendo das Icamiabas, a gente percebe que isso é uma grande dificuldade no público feminino também, né? Porque, assim, como isso gera até um questionamento, um debate, né, acerca disso, porque os meninos, eles crescem sabendo jogar, sabendo coisar, mas as meninas, elas não são inseridas nesse contexto. Só vão ser inseridas muito mais tarde, né? E essa experiência que elas têm acaba sendo prejudicada justamente porque são muitas regras, são muitas coisas que têm que ser detalhadas, têm que ser destrinchadas, entendeu? Então, o RPG, né, voltando à tua pergunta, dá para ter RPG sem RPG? Dá. GURPS, né? Eu não sei quem lá do grupo falou sobre GURPS, mas GURPS é o exemplo disso, entendeu? Para alguns outros que estão muito acostumados com métricas, né? GURPS pode parecer um sistema travado, lento, entendeu? Mas ele dá uma abertura muito maior para o jogador pensar, entendeu? Porque justamente você tem que pensar exatamente no que você vai fazer, né? Tem essa certa liberdade. O roleplay, só por ele mesmo, ele tem muito mais essa liberdade, né? E eu, particularmente, eu gosto eu jogo muito D&D, né? Jogo e mestro muito D&D. Só que se eu for pegar o livro e for regra por regra e tudo mais, não vira mais RPG. Vira uma leitura de livro debatida, que eu tenho que seguir a regra. Então, vira uma leitura, né, assistida. Entendeu? Então não vira mais uma fantasia.
Porque o objetivo do RPG é isso, é você fantasiar, é você se apaixonar, é você entrar dentro daquele mundo, se imaginar naquele mundo, né? É como eu sempre falo, tem cálculo, tem coisa, e assim, eu não sou uma pessoa de números. Eu detesto. Eu não suporto número, né? Mas é aquilo. É um mal necessário, mas até que ponto, né? Então, para mim, o balanceamento entre algo entre as literaturas, ela é essencial, né? E voltando à questão principal daqui, né? Se o sistema ele é importante ou a narração, o sistema é aquilo. Uma literatura ela não vive sem o sistema. Não, o sistema não vive sem uma literatura, mas a literatura consegue sobreviver sem um sistema. Perfeito. E você se importa de eu falar um pouquinho? Nenhuma, à vontade. Adoraríamos. Não, porque eu tenho uma percepção um pouco diferente, Koda. Porque é o seguinte, quando eu vou jogar RPG, imagino eu que seja mais ou menos a premissa da maioria das pessoas que vão jogar RPG, geralmente nós somos atraídos pelo tema. Por exemplo, quando a gente fala de Dungeons and Dragons, a primeira imagem que se vem à cabeça é fantasia medieval. É na hora que vem na cabeça. E geralmente a gente tem lembranças como quem assistiu a Caverna do Dragão, ou o mais recente, o filme Dungeons and Dragons, dentre outras produções de vídeo ou quadrinhos. A gente sempre parte de uma origem de mídia audiovisual ou só visual, e a gente acaba nos valendo de um fator de ordenamento, não vou dizer de aleatoriedade, porque já vemos hoje em dia sistemas que não vão muito para a aleatoriedade. Então, eu digo que o sistema ele pode ser todo um globo de ordenamento, de desenvolvimento de narrativas que partem um pouco distante só simplesmente da vontade de quem está jogando. Então, quando as pessoas se unem, se juntam para jogar RPG, elas precisam escolher um tema. E aí, de quebra, quando está escolhendo um tema, começa a surgir opções de jogo que são os jogos já lançados. Citei ainda agora Dungeons and Dragons, mas eu posso ir para outra vertente, como o Luciano falou ainda agora. Temos o terror, não é bem apocalíptico, como fala? Psicodélico, esqueci o nome do terror, que envolve Cthulhu. Cósmico, terror cósmico. Temos o clássico chamado de Cthulhu. Temos o recentemente, entre aspas, Rastros de Cthulhu. Temos o que está agora em campanha de financiamento coletivo pela New Order, que é o Achung Cthulhu. Temos, e como tu citaste ainda agora, o Luciano citou um outro, temos vários jogos que trazem tons diferentes de um mesmo tema. E cada um deles trazem sistemas ou díspares ou similares uns aos outros. E aí a gente averigua qual é o que vai nos satisfazer melhor. Porque o Luciano falou uma coisa que eu acho muito certeiro. Nós estamos em busca de uma experiência. Qual é o jogo que vai nos entregar mais a dita experiência? Recentemente eu entrei em um debate em um dos meus canais no YouTube, que a pessoa estava incomodada com a quantidade de alertas que eu estava dando para um determinado jogo. O jogo em si, ele dá avisos. Olha, isso aqui não é um jogo que qualquer uma pessoa pode jogar. Tem certos temas que precisa ser conversado, que pode dar gatilho, tarará, tarará, tarará e tal. E eu no vídeo, eu faço também, eu repito esses comentários, que olha, tem aqui um comportamento de um dito grupo de personagens que pode provocar gatilhos, e isso precisa ser conversado entre as pessoas da mesa para que não cause incômodo. Aí a dita pessoa, ela não foi arrogante, mas eu não concordo com a fala que ela fez, dizendo o seguinte: pô, se vai dar gatilho, não joga. Não é assim, mano, não é assim. Primeiro vocês têm que conversar entre si. Por que eu digo conversar? O jogo não precisa ser essencialmente o que está dito lá. Precisa ser aquilo que vai atender às expectativas que está na mesa.
Por exemplo, se por acaso a pessoa disse, olha, galera, eu tenho gatilho com certa coisa, vocês se incomodam? Se todo mundo disser não, não nos incomodamos, vocês acham que deixa de ser o jogo? Pra mim não deixa. Se eles escolheram aquele jogo, a condução vai ser um pouco diferente do que estava preconizado nas regras do livro. Mas não vai deixar de ser o jogo previamente escolhido para ter uma experiência. Aí alguém grita lá, Raga, mas então tu tá querendo dizer que o sistema não importa? Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que você parte de toda uma combinação de escolhas, de tema, de tom, que vem partindo de algum sistema que é acompanhado de um jogo. E quando a gente vai no vamos ver, a gente começa a fazer ajustes. Ajustes que promovam segurança, ajustes que promovam conforto, ajustes que promovam preenchimento de expectativas de quem vai sentar na mesa. Então, gente, o recado que eu quero dar aqui para todo mundo que esteja nos assistindo ou que esteja nos vendo é: o RPG ele existe para promover a nossa diversão e não o contrário. Beleza? Eu considero o sistema importante, mas a gente não está jogando para servir a ele. Luciano, tá contigo. Uma coisa que eu queria trazer para vocês é o seguinte, né? Qual é o meu contexto, né? O Raga conta aí na minha biografia, né? Eu comecei a jogar, eu estava com 12 anos, cara, morando em Salvador, na Bahia. Né? Então, o que é que eu descobri primeiro? Eu descobri isso aqui, ó. E aí, cara, isso aqui, que hoje, né, tem uma continuação, que é esse daqui e esse daqui. Esse jogo aqui, ele era uma fantasia medieval inglesa baseada num conjunto bem simples que é Aventuras Fantásticas. E, cara, com isso daqui na mão, eu fazia o que eu queria. Se eu jogava com um amigo Earthdown, eu trazia o Earthdown para Aventuras Fantásticas. Se eu jogasse Birthright, eu trazia Birthright para ele. E como eu era um garoto, né, jovem, sem renda, morando com a minha mãe, eu não tinha condições de comprar os jogos. Então, por que eu não posso viver a experiência com outro sistema, com uma adaptação? Ou seja, nesse momento, o sistema é a coisa que menos importa. O que eu quero é ter a experiência de estar jogando o jogo. Ah, Luciano, mas não dá para comparar isso com outras coisas que foram criadas para uma experiência diferente. Por exemplo, você tem o PBTA, né, os jogos PBTA. Eu estou jogando agora o playtest com um amigo meu que vai lançar um jogo que é muito maduro, que trata de temas muito pesados, como escravidão, exposição do corpo e coisa e tal. E é um jogo que já geraria os gatilhos que o seu colega falou. Mas aí eu vou trazer uma frase que eu gosto muito, que a arte é a poesia da transgressão, né, cara? A arte, ela existe justamente para deslocar o nosso ponto de vista. O Neil Gaiman, ele fala que ele cria personagens marginais porque eles deslocam o nosso ponto de vista. Você acha que ele é imoral, mas você vê a narrativa pela perspectiva dele. Claro que hoje em dia, né, citar Neil Gaiman é citar um abusador misógino, né, um cara complicado, mas o que ele fala sobre a maneira como ele escreve, a gente pode ver em outros autores, né, que vão mudar o nosso ponto de vista nesse sentido. Então, eu não acho que o gatilho seja um problema. Se você conversa com as pessoas antes, como você falou, eu fui mestrar aqui no evento que o Jorge Valpassos fazia na Biblioteca Parque, Cult, e uma das cenas era uma cena que tinha um abuso. E eu falei com os jogadores, olha, gente, contrato social, vocês têm gatilho, vocês se importam com isso, né? Eu estava jogando com 2 rapazes e 2 moças, e elas falaram, não, pode fazer a narrativa como você construiu. E rolou, e foi realmente uma coisa que aconteceu sem problemas. Então, eu acho que, só trazendo de novo o que você falou aí, é uma questão de combinação. Agora, vamos lá, botando mais lenha na fogueira. Se o sistema importa, por que a gente tem os jogos genéricos? Por que a gente tem Savage World, GURPS? Por que eu tenho Vampire no GURPS? Por que eu tenho horror cutuliano, né, no Savage World? Né? Ou seja, será que a gente vive realmente esse império do sistema? O que me impede de fazer uma campanha de intriga e de corte usando Dungeons and Dragons, usando regras da casa, regra de ouro, ou seja lá o que eu fiz, entendeu? E, mais uma vez, eu vou repetir aqui a minha história. Por que essa criançada que compra os jogos da Lampião Game Studio, que custam R$30, R$40,
não podem viver a experiência desses jogos de 280 da Galápagos, né? Ou da New Order, né? Então eu queria lançar essa bomba aí no colo de vocês aí. Responde aí. Codinha, manda bala. Cara, é aquele negócio, né? Voltando para o assunto que vocês já comentaram, tem uma regra dentro das escamiabas que é a gente, enquanto um grupo que é só de mestras, né? Só mulheres que mestram, a gente não retrata cenas de abuso, entendeu? Por quê? Porque todas nós, né? Eu, Gessele, Ruth e mais uma, né? Ela vai me xingar ela vai me xingar no PV, ela vai falar, você esqueceu meu nome, gente, desculpa, é o TDAH, não decoro o nome de todo mundo, foi mal, né? Mas nós que fundamos e tudo mais, a gente não retrata, porque todas nós já vivenciamos experiências muito ruins em mesa, né? Principalmente mestradas, né? Novamente mestradas por homens. Eu, graças a Deus, tive a sorte de ser apresentada a esse mundo de uma maneira muito leve, né? Elas, muitas das vezes, nem tanto, né? E o que instigou elas foi justamente, não, eu vou conseguir estudar esse sistema para poder mestrar para outras pessoas e elas não terem que passar por isso, né? Então essa é uma regra de ouro dentro da nossa comunidade, né? E também porque muitas das vezes não fazia sentido. Tipo, por exemplo, tem um livro, tem a história, conversado, beleza, né? Vampira Máscara, né? Que muitas das vezes tinha cena de tortura, conversado antes, né? Perguntado antes, tudo bem. É uma conversa antes, né? Mas muitas das vezes era no meio tipo assim, no meio da sessão, sem falar, sem nada, e tinha aquele impacto, né? Que a gente já ficava desconfortável, né? Porque muitas das vezes era uma mesa rodeada de homens, só a gente de mulher. Então, tipo, ficava aquela coisa meio estranha, sabe? Então a gente resolveu abolir isso, né? Voltando pro tema, cara, como eu falei, sistema, né? Ele serve. As pessoas podem perguntar, então, se não serve, né? Como eu dei o exemplo, eu deixo meus jogadores livres. Se o sistema não serve, né, muito, como tem GURPS, como tem coisa, como tem literaturas genéricas, né? Para que serve o sistema em si? Para que nós, como os mestres, consigamos frear aquele jogador comer, entendeu? Aquele jogador que, tipo assim, ele tem uma criatividade muito grande e é muito legal. Mas isso, muitas das vezes, atrapalha as personalidades que também estão jogando. Aquela pessoa que é mais tímida, que às vezes não consegue entender direito. Então, para que todo mundo tenha uma experiência similar, entendeu? Que tenha uma experiência boa dentro de mesa, o sistema serve para isso. Para que a gente tenha uma ferramenta para puxar a rédea desse jogador, entendeu? Para balancear, como eu falei, para balancear a experiência dentro de mesa, né? Eu sou muito a favor de que as literaturas elas fossem, pelo menos no mínimo, acessíveis, né, para o público. Nem que fosse num pocketzinho, entendeu? Uma versão pocket, né? Tipo assim, uma amostra do que seria aquela obra completa, entendeu? Por quê? Isso ia dar espaço para as pessoas imaginarem outros cenários. Eu, na minha individualidade, eu como coda, como mestra, né? Já vai fazer 6 anos, gente. Tô parando pra contar agora, né? Parece pouco, mas, gente, vindo do universo feminino, isso é muito. Já vai fazer 6 anos que eu mestro, né? Eu, particularmente, eu sou a favor de que as pessoas que têm bastante criatividade criem seus próprios sistemas, né? Mas é aquilo, é a frase de toda pessoa que vai passar, já passou pelo ensino superior. Nada se cria, nada se inventa, tudo se copia, entendeu? Então, tipo assim, pegar, como tu falou, Luciano, por que eu não posso pegar uma regra de ouro de D&D e aplicar em tal coisa? Pode, na minha opinião, pode, cara. Porque é aquilo, quem vai conduzir, quem vai levar os jogadores dessa experiência é você. O sistema, ele só vai te dar um auxílio. Ele é uma muleta, entendeu? Porque senão não existiriam coisas como o LARP, entendeu? O LARP não existiria se ele necessitasse extremamente de sistema, entendeu? Se ele necessitasse extremamente de sistema, os jogadores sairiam completamente decepcionados no LARP. Para quem não sabe, LARP é o live action do RPG.
é a pessoa literalmente se vestir, se caracterizar, vivenciar na vida real o que é tudo apenas falado, entendeu? Então, o LARP, ele se prende muito a essa questão de tipo assim, vivenciar mesmo, de ter essa experiência, de tudo mais. Claro que dentro das suas regras, como eu disse, né? Precisa ter isso para frear um pouquinho aquele jogador. Mas ele não é exclusivo, é uma muleta só. Entendeu? Que todas as pessoas entrem em comum acordo. E aí eu deixo pro Raga terminar de responder. Pode deixar. Eu quero primeiro, antes de entrar na temática propriamente dita, comentar sobre essa questão do livro que a Koda levantou, que eu sou super a favor. Para mim também, todos os livros deveriam ter acesso livre. Não à toa que nós temos as bibliotecas, mas eu acho que deveria ser uma política pública, um expansionismo dos livros. Eles chegarem com mais facilidade na mão da população. Tanto é que eu tenho uma política pessoal desse expansionismo. Todo e qualquer livro, seja de romance, seja técnico, seja de relatos, a única exceção é RPG, que eu acabo acumulando. Mas o que não for RPG, eu pego, termino o livro, escolho uma pessoa e pergunto, você quer ler esse livro? Quero. Eu entrego para essa pessoa e diga, quando você terminar, faça o mesmo que eu estou fazendo com você. Faça o livro andar. Não quero livro nenhum ficando parado na minha estante, com exceção do RPG, tá? Que já é a minha coqueluche individual. Acredito que todo mundo tem que ter alguma coqueluche. A minha do RPG é a única que eu não faço distribuição. Mas livros de romance, rapaz, terminei de ler, escolho a pessoa, passo em frente e digo, faço o mesmo. Escolho outra pessoa para ter o mesmo prazer que eu tive e que você deverá ter. Então fica aqui minha dica de política de expansionismo da literatura. Vamos lá, Luciano. Eu vou aqui fazer uma especulação, tá? O que eu vou falar não é algo que eu li ou entendi de relato de alguma pessoa. Vou partir de uma observação local daqui de Belém, no estado do Pará, na região norte do Brasil, a um pouco mais de 3.000 quilômetros de distância da capital de São Paulo. Então as coisas chegam aqui com algum atraso, para não dizer muito. E em termos de RPG, quando os jogos de RPG começaram a chegar aqui em Belém, chegou muito canalizado por uma única fonte. Os únicos RPGs que chegavam aqui eram da Devir, através de lojas conveniadas com a Devir. E aí adivinha o que chegou aqui? Dungeons and Dragons, Vampiro à Máscara e GURPS. Posteriormente veio, graças a Deus, a revista Dragão Brasil através das bancas. Foi uma luz para uma coisa que eu achava que era muito engessamento em termos de opções de jogo. Como eu disse, e por algum tempo só tínhamos GURPS, Dungeons and Dragons e Vampiro à Máscara. Vampiro à Máscara e sua turma, tipo Lobisomem e o que veio a reboque desses lançamentos. Então era o que tinha à disposição na Devir que chegava aqui. E aí eu via no GURPS, já adentrando nesse precursor dos sistemas genéricos, o alívio para quem já estava saturado com fantasia medieval ou com terror pessoal cenário punk gótico. Só tinha isso de opção aqui em Belém. Por que eu estou usando Belém? Porque é onde eu conseguia ver, gente. Eu não posso falar de São Paulo, não posso falar do Rio de Janeiro, não posso falar de outra capital ou cidades integrantes do território brasileiro. Talvez tenha sido algo muito similar que eu estou relatando aqui. Por quê? A falta de opção. Então, por termos falta de opção, GURPS, como sistema genérico, se tornou um alívio para quem queria experienciar outros cenários, outras expectativas de jogo. Nesse ponto, o sistema foi a estrela, porque o sistema de GURPS, como sistema genérico, ele abriu espaço para experiências de cenários que ainda não estavam cobertos na época pelo jogo. Hoje, nos dias de hoje, nós temos uma variedade enorme de jogos que possamos jogar, que nos permita até escolher entre qual deles podemos jogar, como falamos mais cedo, os jogos de terror, oh meu Deus, galáctico, eu acho que, qual era o nome? Esqueci. Cósmico.
Terror cósmico. Então dá pra você escolher qual jogo vai pautar pra isso. Aí alguém pergunta, mas Raga, quer dizer então que os sistemas genéricos perderam força? Não, não perderam. Só fizeram um pouco diferente do que o GURPS na época fez. Não estou dizendo que o GURPS não fez, o GURPS fez muito. Junto ao livro básico vieram vários suplementos de cenário adaptando o GURPS. E foi a receita desses jogos genéricos que também fizeram. A saber, Savage Worlds e Powered by the Apocalypse. Todos os jogos que foram criados em torno deles foram cenários adaptando o sistema base a eles. Ou seja, mais uma vez, o sistema servindo de suporte para viabilizar uma expectativa de experiência. Então, Luciano, por isso que eu reforço, o sistema importa sim, mas ele, para mim, continua não sendo o essencial. O essencial é a experiência que você quer viver em jogo. E a partir daí, você pesquisa o que deseja jogar. Vocês me permitem ler aqui um texto do Matheus, que ele está escrevendo aqui no chat? É o nosso querido Matheus Tiamat, que já esteve aqui 2 vezes comigo, querido Matheus. Vou ler aqui o mensagem que ele escreveu. Ele diz: exatamente por isso que o pessoal falou que podemos usar regras ou diretrizes de um jogo em outro, e é o que justifica guardar livros de RPG. Sempre pode jogar de novo um jogo antigo ou ler algum detalhe dele para outro jogo. Em literatura, não há esse intercâmbio, então faz sentido passar adiante. Boa iniciativa, Raga. Obrigado, Matheus, eu acredito muito nisso. Livro precisa ser repassado ad infinito, para todo mundo ter oportunidade de lê-los. Luciano, tá contigo de novo. Faz uma última manifestação para a gente poder ir para as manifestações das redes sociais. Assim, para deixar claro aqui para a galera, como, né, enfim, jogador, como leitor, como escritor, claro que o sistema importa. Por exemplo, o meu jogo usa um baralho Lenormand, gente, usa um baralho cigano. Um dos sistemas dele, você não usa nada, só o baralho, você interpreta a leitura da sorte a partir da carta. Então, assim, é óbvio que eu quis inovar, é óbvio que o meu sistema importa para a experiência do jogo que eu criei. Só que eu queria fazer essa provocação porque, mais uma vez, a gente vive num país muito desigual. Não fica falando que o cara está usando outro sistema ruim ou que ele não pode usar GURPS para jogar Cthulhu. O cara não pode comprar o Cthulhu, ele vai jogar GURPS do jeito que ele pode. Então, dessa maneira, a gente respeita a experiência que pode ser vivida por aquela pessoa naquele momento, sabe? Uma outra coisa também que eu costumo brincar com a galera é que sabe qual é o melhor RPG que você joga na sua vida? Para todos os sistemas, para tudo que você faz, é aquele que você domina, cara. É aquele que você tem segurança para levar para uma mesa, para mostrar para as pessoas que você domina as regras. Uma questão que eu queria falar com você, Raga, é que o cenário, como a Coda falou, ou seja, a literatura, o background, o universo, se ele fosse uma literatura, se ele fosse um livro, nós estaríamos livres para adaptar para tudo que a gente quisesse, com o sistema que a gente quisesse. Porque é isso que a gente fazia nos anos 80 e 90. Eu lia Michael Moorcock e queria jogar Elric, mas eu não podia comprar o Dragon Lords of Melniboné. Eu lia o William Gibson, mas eu não tinha o Cyberpunk. Então, como é que eu ia jogar Cyberpunk? É o GURPS, né? Então, assim, eu só queria dizer isso, como o RPG como parte de um processo artístico, né? Ele realmente cria uma experiência. Por exemplo, 2 RPGs que eu sou apaixonado, um do Jonathan Tweet, chamado Everway, e o outro da J.K. Noran, que é o Nobilis. Esses 2 artistas, né? A J.K., que cria esse jogo sobre deuses, e o Jonathan Tweet, que cria esse jogo sobre Planeswalkers, né? Criaram sistemas únicos que eu não conseguiria imaginar funcionando de outra maneira, né? O Nobilis usa pontos de milagre e o Everway usa números fixos e cartas para fazer a leitura da situação. Então, claro que o sistema vai importar nesse sentido, mas eu não acho que ele possa definir a experiência. Então, aí, para a galera que confunde gosto com regra, não faça isso. Deixa que o coleguinha se divirta com o que ele puder, né? E era isso. E eu queria agradecer a vocês dois aí pelo bate-papo, porque eu acho que é uma questão que muita gente fica preocupada. A galera não vai gostar se eu adaptar. Amigo,
desce pro parquinho, cara, desce pro play, vai brincar, cara. Pega aí, faz sua adaptação. As pessoas têm poucas experiências, como o Raga falou. Aqui no eixo, né, Rio-São Paulo, nós fomos muito privilegiados nos anos 90, porque a gente tinha os maiores portos da América Latina, que era Santos e Rio de Janeiro. Então a gente recebia, assim, é muito RPG dos anos 90, né? Eu devo ter uns 100 RPGs dos anos 90 lá na minha sala, que chegaram no Brasil, sabe? Então, assim, o Haga fazer essa narrativa, né, de dizer que eles receberam e recebeu o Devir lá, isso deve ter sido realmente a experiência de muitas cidades do Brasil, né, que não fazem parte do eixo Rio-São Paulo, né? Nós somos muito privilegiados aqui. Mas isso também mostra a responsabilidade que a gente tem em levar essas coisas para os eventos e mostrar para as pessoas, né? Porque eu costumo dizer que o RPG não tem data de validade. A não ser pelo Caio. Quem foi que fez a discussão com vocês daquela vez que falaram sobre a validade da idade dos jogos? Ele fez um comentário assim, não, RPG tem validade sim, tem coisas antigas que não dá para jogar não, isso aí a gente não pode viver essa história de novo, porque ele retoma preconceitos e coisas de época. Eu não me lembro quem foi que fez esse comentário, e eu queria um dia dialogar com ele, bater um papo com ele, para explicar que você não é deslocado do seu contexto cultural. Então, a gente pode pegar RPGs hoje, contemporâneos, que são horríveis. Machistas, racistas, xenófobos. Você não precisa reproduzir, pegar um jogo antigo para viver uma experiência ruim. Basta a gente olhar para alguns jogos como o Myth Baron, né, do Varg, aquele nazista miserável, e outros jogos que reproduzem ideias fascistas, né? Então, eu queria muito trocar uma ideia com ele, eu vou pegar o nome dele, eu vou falar contigo. Boa. E é isso. E aí vocês, como é que vocês queriam aí completar aí a fala? Vou jogar pra Koda, que aí depois a gente vai pros comentários das redes sociais. Koda, o espaço é seu. Cara, eu só queria falar que o Luciano, ele parece ele age como um paladino, mas a boca de um bardo, mano. Nossa, ele falando assim mesmo, ele é eloquente, né? Ele tem toda uma postura, parece um paladino falando, não, porque aquilo, não sei o quê. Aí não demora muito, parece que a mente troca pra de um bardo, aquele nazista. Adorei, cara. Mas é aquilo, né? A gente preza pela experiência. Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu entendo a magia de feiticeiro como sendo uma magia baseada em emoções, né? Baseada dentro daquilo que emana em si. O feiticeiro, para mim, é isso. Ele é a magia de dentro, né? Ele nasceu com aquilo. E um jogador, uma vez numa mesa, ele narrou uma cena maravilhosamente dele. Ele falou, mestre, eu posso narrar o que está acontecendo com o meu personagem? Eu falei assim, à vontade. E ele narrou maravilhosamente uma cena de raiva e tudo mais. Ele, mas eu vou ter que rolar, né? Eu posso até errar. E eu narrei tão bacana. Eu falei assim, meu amigo, você acerta. Você não precisa rolar, você acerta. Por quê? Porque é aquilo, é a essência do personagem dele, né? Porque é aquilo, se fosse realmente bater na tecla do sistema, ele teria que rolar. Mas, cara, a pessoa narrou com tanta emoção, com tanta coisa, ela viveu aquilo, por que eu não vou deixar ele acertar, cara? Acerta! Viu? E muito valeu a experiência dele, porque ele ficou tipo assim, eu falei assim, cara, acerta tão bem que até... E aí gerou uma comoção com os outros, que eles se sentiram inspirados em continuar, entendendo a mesma narrativa. Teve gente que até chorou, gente. Pra mim, eu não sei o Raga, eu não sei o Luciano, mas pra mim, como mestra, eu posso até soar meio desgraçada falando isso, mas pra mim, como mestra, quando o jogador chora, chega nesse ponto de chorar, eu falo, caralho, cumpri o meu... Desculpa, Raga. Foi sem querer. Carambolas. Viu? Eu fico assim, cara, eu atingi o meu papel, eu atingi o meu objetivo, que a pessoa realmente entrou dentro daquele personagem, ela entrou dentro daquele mundo, ela tá vivendo aquilo, entendeu? Então é mais isso, né? Como o Luciano falou, ele foi muito agraciado de ter ter nascido, né, nessas partes aí, tudo mais, ter recebido muito, né? Como o Raga falou aqui, é um pouquinho mais difícil. E eu fui mais agraciada porque eu sou nova, gente. Então, eu já nasci na era da internet, né? Já nasci na era digital, né? Então, eu pude ter um pouco mais de perspicácia para pesquisar, para procurar.
né? E até hoje eu vou mandar um beijo pro meu amigo Hernan, né? Hernan, se você estiver assistindo, um beijo muito grande, muito obrigada por ter me trazido para esse mundo, né? Foi graças à sua paciência e à sua vontade de ensinar que hoje eu sou quem sou. Então, muito obrigada. Muito bom, muito bom. Então, dito isso, vamos agora às nossas mensagens das redes sociais. Eu pego a pergunta, que é o mote do episódio, e lanço nas redes sociais pedindo para quem quiser contribuir com comentários. Então, é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. E eu, Luciano e Koda, vamos comentar as manifestações que foram sendo entregues aqui para mim nas redes sociais. Deixa eu descer aqui. A primeira vem do Blue Sky, que o Duval, o querido Duval, gente boa pra caramba, deixou de recado aqui pra gente. Ele falou o seguinte: eu acredito que o sistema importa sim. Pra mim faz toda a diferença jogar D&D, detesto, e Sinistros e Monstros da Universo Simulado. Geralmente, os jogos de RPG trazem consigo em seu DNA, digamos assim, o próprio sistema. Esse sistema será o responsável por transmitir uma parte do imaginário do jogo. Afinal, sistemas também trazem tensões narrativas, às vezes algo que ele propõe ou regras específicas que refletem questões do jogo. Como exemplo disso temos o Vampiro, a Máscara, qualquer jogo do Valpassos, enfim. Imagine jogar a trupe de Valpassos com as regras do Old Dragon 2ª edição. Se o sistema não importasse, ninguém perderia tempo criando sistemas rápidos ou voltado para iniciantes, crianças e etc. Vamos combinar que existem várias formas de se jogar RPG e todas elas compreendem um sistema, por mais simples que seja. Portanto, sim, o sistema importa. Achei legal a argumentação que o Duval trouxe. Ele vai mostrando a importância que ele enxerga para o sistema dentro daquilo de servir ao propósito de viver uma experiência. É muito parecido com o que eu penso. Luciano, seus comentários sobre o Duval? É perfeito. Ele falou que realmente quando você pega cria, né, um jogo, quando você bota aí a cara a tapa e publica, você quer que realmente haja uma experiência, né, dentro do que você imaginou. Como eu falei, né, eu não consigo imaginar o Nobilis, o Vampire ou o Everway ou o Over the Edge, né, que são jogos que eu gosto muito, sem os sistemas deles. Mas o que eu não concordo com ele é, por exemplo, eu não poderia jogar a trupe no Old Dragon? Poderia sim, cara. Qual é a essência do Atrupe? Será que você não pode fazer uma regra da casa e adaptar? Não fique preso ao jogo, à materialidade dele, porque você pode se privar de uma experiência e outras pessoas também. Como eu disse aqui antes, o melhor jogo de RPG que você joga é o que você domina. Koda? Vai lá, Koda. Cara, é aquilo. Por exemplo, ele falou, né? RPG voltado para iniciante criança. Principalmente isso. Se você se prende a regra, né? Ao sistema e tudo mais, como é que você explica para outra pessoa? Tipo assim, eu domino e tudo mais. Mas, cara, a pessoa não entende bulhufas. E aí você fica tipo, mas eu já te expliquei esse sistema e você vai ter que explicar de novo, de novo, e de novo, e de novo. E a pessoa, às vezes, isso quebra a expectativa, quebra aquela vontade que a pessoa tinha, porque ela, tipo, fica, nossa, eu não posso fazer nada, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo e tudo mais, não sei o quê, entendeu? Então, tipo assim, tem que ter essa experiência para depois você ir inserindo o sistema aos poucos, né, como o Luciano falou. E como a gente já repetiu aqui, a gente sim, né, acha o sistema importante, mas ele não é a essência daquilo, entendeu? Dá para adaptar de várias formas, até mesmo para a pessoa conseguir compreender. Às vezes, um sistema de outro RPG é muito mais simples da pessoa entender do que o sistema próprio, né? Então, só para a pessoa ter aquela experiência, aquele gosto, eu acho muito válido você pegar outro sistema e adaptar para aquela história, entendeu? Então, não, como o Luciano falou, não ficar preso naquilo, entendeu? Então, eu super concordo em vários aspectos, menos nesse que ele falou. Muito bom. Então, vamos agora ao próximo comentário. Deixa eu dar aqui destaque para todo mundo acompanhar aqui comigo. Então, vamos descer agora, vindo direto do Facebook. Temos o Peterson Rodrigues, do The 20 Culture. Ele disse o seguinte: importa super.
ele adequa e dá os limites que abraçam e suportam a história. Eu concordo com o Peterson no seguinte, de que baliza como você quer que a aventura seja desenrolada dentro de um padrão ordenado. Beleza, tô contigo, Peterson. Luciano. Eu acabei de ler, né, o 13ª Era, e eu achei o esquema do background ligado aos ícones, né, para quem conhece o 13ª Era, é maravilhoso. E essa é uma daquelas coisas que você aprende porque você lê um RPG diferente, cujas regras querem representar o mundo, né? Só que olha a maravilha. O que o 13ª Era fez? Ele pegou os seus medalhões dos jogos de RPG tradicionais de fantasia e criou uma maneira dos backgrounds se conectarem a eles mecanicamente ali, né? Mecanicamente que eu digo, narrativamente, para que você não tenha um personagem solto no mundo que ouviu falar de um ícone. Não, esse ícone está presente na história dele, vai estar conectado a ele de alguma maneira. Aí eu pergunto para vocês que estão aí ouvindo o podcast, essa ideia depende do 13ª Era para ser usada? Ela depende ou não? Você pode aprender essa ideia e aplicar ela em outros jogos, né? Assim, agora, aí ao mesmo tempo, isso vai ser uma discussão eterna, né? Sei lá, eu acho que a humanidade do Vampiro à Máscara mudou para sempre a história dos jogos de RPG, porque ele transformou em uma medida mecânica atitudes condenatórias, atitudes que transformariam seu personagem num monstro. Então, eu acho que isso é o tipo da coisa, né, que a gente aprende aprendendo outros sistemas e dando atenção a isso, que vai enriquecer a sua experiência como mestre e como jogador. Koda, seus comentários? Ainda bem que tu falou que se tu não falasse, eu ia falar. Cara, real, concordando com tudo que o Luciano falou, real. O Vampiro à Máscara, ele traz isso, e eu acho, né, eu tive a oportunidade, o privilégio, né, de participar da mesa do Hagabashi de Vampiro à Máscara, né, no cenário de Belém, né, e eu me encantei com o Vampiro à Máscara, né, primeiro porque o Haga, ele narra muito bem, gente. Só quem já teve a oportunidade de ser jogadora do Hagabashi sabe que ele é excelente, ele narra de uma maneira que, meu Deus, eu sou maravilhada, né? Entre outros, Viviane, Alistra, são maravilhosas também, eu sou apaixonada pelas narrações delas. E sim, pra mim, aí é que tá, o Vampiro à Máscara, quando o Haga me falou, a primeira coisa que veio na minha cabeça são monstros e tudo mais, né? Uma temática mais monstruosa, assim, e tal. Mas eu falei assim mesmo, mas será que não dá pra fazer o contrário e tudo mais? Não sei o quê. E aí aí eu fui lendo o livro, né? Acompanhando também as coisas. E realmente, pra mim, é bem melhor assim, porque a gente sabe que quando começa a ter aquela coisa de poder, que, pô, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo, o jogador abre o olho e fica ambicioso, né? Então, pra mim, essa mecânica, ela vem justamente para frear isso. Não, você foi transformado numa coisa torpe, numa coisa que mata, numa coisa que é hedionda, entendeu? O seu objetivo aqui é literalmente lutar contra isso. Tanto é que nas descrições da minha personagem, eu sempre falei, ela e a besta são como um espelho, né? Ao mesmo tempo que a besta está contida, ela faz parte dela, mas não significa que ela é, entendeu? Então isso é muito legal de ver, né, dentro dos cenários, e eu acho que é isso, cara. Voltando ao assunto do Peterson, sim, como eu havia acabado de falar, ele dá aquela freada. Ele freia aquele jogador que é mais empolgado, né? Justamente para trazer essa visibilidade para todo mundo. Muito bom. Vamos então agora ao próximo comentário. Deixa eu dar aqui o destaque para todo mundo a gente acompanhar. Agora já vem direto do Instagram, que é o Alan Fernandes, que disse: um sistema que emula bem a proposta do cenário ajuda o narrador e jogadores em sua experiência. A questão é que um sistema ruim é mais difícil de contornar. Meu grupo jogou, não sei exatamente o que é SDA,
para Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis para Coda, e a campanha foi linda, mas era cada dificuldade, incluso fazer uma fogueira. Aí o pessoal deve estar lembrando aqui, imagina quando queriam invocar a mecânica de cavar buraco de GURPS. Gente, já usaram tanto essa brincadeira para denegrir GURPS. Porque GURPS, assim, a experiência que eu tive foram experiências tranquilas, o sistema não travava. A minha também. Não travava, mas claro, isso depende muito de quem está conduzindo a aventura. Se a pessoa que está narrando está querendo fazer muita questão de várias mecânicas envolvendo o jogo, acabava que em GURPS é muito mais uma questão de desejo de quem está narrando ver o que pode acontecer em jogo. Mas enfim, Luciano, seus comentários. Deixa eu ver aqui. Cara, ele citou o SDA, né, cara? O Senhor dos Anéis, o CODA. É complicado pra caramba. Pra mim, com exceção do MERP, é o jogo de RPG do Senhor dos Anéis que eu mais gosto. Eu tenho uma mesa gigante, umas fotos ótimas. E o CODA é mais um desses que a gente tem um problema com o sistema, porque ele é assimétrico. Eu não sei se vocês conhecem o CODA do Senhor dos Anéis. Se você faz um elfo Noldor, ele é mais poderoso que todos os outros, ponto. Não tem essa discussão de, nossa, isso é injusto. Não, ele é um dos seres mais poderosos da Terra-média. Ele é um elfo Noldor. Então tanto que o cara fala, né, no texto, para você não ter mais de um elfo, o ideal é que tenha um elfo na party, né? E então, ele realmente passa uma impressão que você procura não sentir nos outros jogos, porque não existe sistema de RPG assimétrico que eu conheço. Eu acho que eu conheço o CODA, talvez seja o RPG que eu conheço atualmente que tem essa característica. Atualmente não, que ele já é bem velhinho. Então, mais uma vez, é aquela divisão que a gente fala aqui, né? O sistema importa quando você pode ter ele, né? Você quer viver a experiência de um jogo onde o elfo é realmente um bicho que nem aparece na obra? Jogue CODA. Você quer um sistema onde seja todo mundo homogêneo e tenha chances de fazer coisas espetaculares? Jogue o Senhor dos Anéis do Dungeons & Dragons quinta edição. Ou o MERP, sei lá. Eu acho que é isso. Ao mesmo tempo, você tem GURPS, quer jogar Senhor dos Anéis? Não se prive, não fique preso ao sistema. Nessa hora, o sistema não importa. Vá jogar o seu jogo e se divirta. Koda, seus comentários. Vou falar em quando eu vi aqui, eu falei assim, pra mim, não lembro disso. Ai, gente. É porque às vezes as pessoas escrevem Coda errada, é com K, gente. Aí às vezes as pessoas escrevem com C. Mas, cara, o meu único comentário sobre isso, né? O Luciano ele já fala metade, né? Eu só complemento. Tem que mudar a ordem. Eu vou mudar a ordem. Muda a ordem. Meu único comentário sobre isso é aquilo, né, cara? Se tu gosta de matemática e de métricas e tudo mais, joga seguindo certinho. Junta o pessoal da faculdade de matemática e joga. Né? O pessoal de exatas deve amar. Mas daquilo, tu quer viver aquilo, tu quer se distrair, tu quer ficar contente, né? Enfim, brigar com um amigo, joga de maneira livre, né? Seja mais espontâneo, né? Muda o sistema. Né? Eu realmente não conhecia esse CODA, vou até pesquisar sobre, mas é aquilo, cara, adapta para a maneira que vai ficar mais fácil para tu mestrar e para os outros se sentirem incluídos. Muito bom. Antes de seguir aqui para o próximo comentário das redes, vou citar o comentário do Matheus Tiamat, que está aqui conosco no chat. Ele comentou: jogar Senhor dos Anéis com CODA ou The One Ring acabam gerando experiências diferentes, mesmo sendo no mesmo universo. Tá aí o Matheus compartilhando a experiência dele com jogos distintos, pautando o mesmo tema, Senhor dos Anéis. Vamos ao próximo comentário das redes, agora do Herman Duarte. Ele disse: importa 100%. Vou falar uma polêmica, mas para mim importa tanto que me recuso terminantemente a jogar qualquer dito sistema próprio. Eu digo para ti o seguinte, Herman, tá tudo bem você querer ser desse jeito. O mais importante é congregue com as mesmas pessoas que tenham o mesmo desejo que você.
O importante é não forçar outras pessoas a satisfazer a tua vontade. Tudo bem? Querer atender a sua vontade, mas tem que ser com pares, com pessoas concordando. Discordou, bate um papo. Galera, não tô afim não. Espero que você compreenda e tá tudo bem, cada um segue o seu caminho. O importante é não fazer nada forçado. Cada um buscando a sua diversão de forma coletiva. Agora é a Koda que começa. Koda, tá contigo. Eu vou jogar uma mais polêmica ainda. O que é sistema próprio para você, Herman? Porque assim, se você considera, né, sistemas oficiais, coisas que são publicadas, eu pego, faço um livro de regras, escrevo, vou numa editora, pago, publico, é um livro oficial, que é um sistema meu, é um livro oficial. Entendeu? Então, o que seria? Como eu falei, nada se cria, tudo se copia, entendeu? Então, todas essas bases, né? Claro, os originais, como o Haga tá falando, é GURPS, Dungeons and Dragons e tudo mais, que inclusive, se você quer seguir exatamente a sistemática, você vai pro primeiro, porque o resto é tudo adaptação, entendeu? Então, assim, sistema próprio, por exemplo, você não jogaria um Ordem Paranormal. Ordem Paranormal foi um sistema que o Selbit criou, entendeu? Porque ele estudou, fez todo um estudo a respeito de RPG, se envolveu nesse mundo e criou um sistema pro Ordem, entendeu? A mesma coisa seria, por exemplo, né, que eu tive uma mesa que deu muito bom, inclusive estou escrevendo livro sobre, eu prometo que eu vou terminar, né? Eu empaquei, gente, foi mal. Eu peço desculpas, mas, enfim, bloqueio criativo. Mas eu prometo que eu vou terminar esse livro, que foi o Avalon, né? O Avalon, ele deu muito certo, porque ele tratava de questões raciais, tratava de questões de outras formas. E eu digo que eu só peguei a base do D&D. O resto foi rolagens próprias, né? Em outras vezes, eu também já usei sistemas de Vampira Máscara em jogos de D&D, quando eu queria uma coisa mais rápida, entendeu? Então, você é aquilo que o Raga falou, né? Você não pode forçar o outro a escolher aquilo. Se a pessoa quiser jogar que nem você, na métrica e tudo mais, tudo bem, né? Tá aí como um acordo com todo mundo. Agora, você não pode, por exemplo, a pessoa, eu tenho um sistema próprio, quero jogar, bora, não quero, porque não é sistema e tudo mais. É um sistema, só que foi a pessoa que fez, entendeu? Pra justamente adaptar para todo mundo, né? E é isso, agora eu deixo a bomba no colo do Luciano. Olha, eu concordo com tudo que a Koda disse, só que o Herman, ele tem um problema sério na vida dele de RPGista, né, gente? Eu não sei se o Haga e a Koda concordam comigo. Eu jogo RPG desde 88, eu boto uns 30 e poucos anos aí. Eu nunca, em momento nenhum desses 30 e poucos anos, vi alguma mesa ou joguei com alguém que não tivesse sistema próprio, tá? Porque absolutamente todos os mestres que eu conheço, inclusive o próprio Herman deve fazer isso, mudam elementos do jogo para proveito ou para melhorar uma experiência na mesa. Então, o sistema próprio é o sistema de todo mestre de RPG. A gente aqui, quando a gente está fazendo essa discussão, a gente está falando na proposta do sistema, né? Como já foi dito aqui pelo Haga, pela Koda e por mim, a gente sabe que Vampire no GURPS vai ser diferente de Vampire no World of Darkness tradicional. Só que, gente, ninguém rola 100% do sistema. Quem é que faz isso? Então, assim, eu acho, Herman, que todo o sistema é próprio, tá, amigão? Beleza. Antes de passar para o próximo comentário, vou ler aqui no chat a mensagem do Sonado Laicó. Querido Sonado, tantos anos trocando mensagem comigo nas redes sociais. Claro que vou ter o enorme prazer de ler o seu comentário, que ele disse o seguinte: é importante que o grupo converse sobre o sistema jogado e sobre os hacks usados. É o diálogo, tem que haver o diálogo para que juntos possamos chegar a um acordo coletivo. Vamos ao próximo comentário, deixa eu dar aqui o destaque.
Vamos descer aqui. O próximo foi do Michel do Rosário, daqui, um queridíssimo amigo aqui de Belém, que hoje está morando no estado do Ceará. Ele disse o seguinte: para mim, importa muito. Tem sistema que é chato pra caralho. Tem uns que o que vale é a companhia e tem os que dá muito gosto de jogar. Eu entendi bem, inclusive o Michel era uma das figuras que mais cobrava quando ele jogou comigo, mais cobrava o quanto a gente precisava seguir o que estava escrito nas regras. E eu devo dizer o seguinte, ele não está errado, viu, gente? Se isso está acordado desde o começo, não, Aga, nós vamos jogar sistema X. Se isso está acordado desde o começo, se por acaso eu quiser aplicar a regra de ouro ou fazer alguma adaptação, eu preciso conversar com os demais da mesa, porque eu vou estar alterando um acordo inicial. Não tem problema a gente modificar no meio do caminho, mas ele precisa ser acordado. É essa a química que a gente precisa fazer na mesa de RPG a qualquer tempo. O que está tudo acordado segue legal. Koda, seus comentários. Cara, tipo assim, como a gente falou, quem quem leva esse barco é o mestre, entendeu? Tem sistema que realmente é muito chato. Por exemplo, eu vou jogar uma polêmica. D&D, se você for ler ele todinho, de cabo a rabo, e seguir milimetricamente tudo o que ele fala, ele é chato pra porra, entendeu? Ele não deixa você fazer nada, cara. Você tem que seguir uma regra extrema, entendeu? Ali e tudo mais. Ah, porque mago não pode isso, mago não pode aquilo. Cara, é muito maçante aquilo, entendeu? Então, acaba sendo uma experiência ruim. Quem leva é aquilo que aí que eu vou entrar numa outra polêmica, né? Se o jogo tá chato, a culpa é do mestre, entendeu? Se o jogo não está fazendo o papel dele de cumprir, que é levar a pessoa a se inteirar ali, né, a todos, nem que seja para causar discórdia, né, ver todo mundo querendo se matar, viu? Se o sistema tá monótono, a culpa é do mestre. Nem sempre a culpa é só do sistema, porque existem sistemas chatos que dá pra gente contornar de muitas formas. Vai ser difícil? Com certeza, mas dá pra contornar de muitas outras formas, entendeu? Né? Por exemplo, Traveler. Traveler, você morre na primeira mesa. Nem na primeira mesa, na sessão 0. Né? Se você der muito azar, você morre na sessão 0. Aí eles tiveram que mudar essa regra, porque tinha muita gente morrendo, né? E aí você não morre, mas você fica severamente debilitado. Aí, entendeu? Então, tipo assim, mas é aquilo. O mestre é bom, como é a mesa que eu tô jogando agora, do Henrique. Inclusive, obrigada, Henrique, pelo convite, por me aceitar no grupo. Como o Henrique, ele é maravilhoso, porque ele explica tudinho, bonitinho, entendeu? Então, tipo, fica uma coisa muito mais legal. E ele interage de uma maneira que é maravilhosa, né? Ele fica tipo assim mesmo, tu teve sorte, né? Então, é isso, né? Inclusive, meu último recado antes de passar pro Luciano, eu sobrevivi à sessão 0, a criação de personagem de Traveler, tá? Sonado, seu chato. Sonado não, desculpa. Luciano, seu chato. Luciano, seu chato, seus comentários. Pois é, não, acho que a Koda disse tudo, cara. Não tem muito o que acrescentar, não. Agora, a única coisa é que eu e o Haga, a gente abriu a boca aqui quando a Koda falou: se esse jogo não tá bom, a culpa é do mestre. Tá chato, a culpa é do mestre. Eu sou muito, mas muito mesmo, da galera do RPG, uma experiência coletiva. Eu acho que o mestre, claro, né, ele tem uma importância muito grande no processo, mas eu acho que os jogadores também podem ajudar muito, né, nesse processo de tornar o jogo uma coisa divertida. Porque se há uma paralisia de análise, por exemplo, né, os jogadores não sabem o que vão fazer, não sabem para onde vão, e o mestre conduz, a gente tem um problema, porque aí a ação fica linear, fica muito previsível. Se um jogador toma decisão por todo mundo, surge um alpha player e acaba destruindo a experiência para os outros jogadores. Então eu acho que talvez
a mediação que o mestre faz é até mais importante do que garantir essa alegria e felicidade. Porque, gente, é uma atividade social. Vai ter dia que vai ser uma merda e é isso aí, sacou? Fazer o quê? Vai ter dia que vai ser um saco. E conviva com isso. Você é uma pessoa adulta, pelo amor de Deus. É isso aí. Então vamos agora ao próximo comentário das redes sociais. Acredito eu que agora sim vamos para o Threads. O primeiro comentário do Threads é do Joca Jasper, que disse: sim, o sistema é a proposta do jogo, é o terreno em comum entre todos da mesa, antes mesmo da sessão 0. É o primeiro contrato social do grupo, mesmo que implícito. Eu entendi a mensagem do Joca. É tal como eu falei inicialmente. Em algum momento vocês vão pegar um jogo que já vem com um sistema. Ele é o pontapé inicial. Nada impede ao longo do processo o grupo decidir fazer alguns ajustes ou não. Decisão sempre coletiva. Koda, seus comentários. Tipo assim, eu falo mais, gente. Eu sei que muitos vão falar, que ela falou isso, não sei o quê. Mas, gente, entendo. Eu sou uma pessoa que joga D&D há muito tempo, né? Eu acho que os outros 2 sistemas que eu já mestrei foi Cyberpunk, que eu me sinto confortável em mestrar, foram Cyberpunk, eu esqueci o nome do outro, e o sistema próprio meu, né? Que é mais voltado para a Amazônia, né? E foram esses 2 únicos sistemas. Então, eu falo isso porque eu sou uma pessoa bastante criativa e já teve gente que é extremamente tímido, literalmente gente extremamente tímido, que tinha vergonha até mesmo de falar comigo, né? E aí, mas que na hora da mesa eles se soltavam e eu perguntava, cara, tu tem vergonha, tem medo de falar comigo? Mas na hora da mesa tu salta ali. Não, é porque tu faz de uma maneira tão legal, tão imersiva, que não sou eu ali, entendeu? Então é isso que é bacana, né? Mas voltando já pro assunto do Joca, aquilo que a gente já falou já faz um tempo, é o contrato social no começo, né? Toda a parte da iniciativa e tudo mais. Até porque é aquilo que eu falei, quer jogar só sistema, é só matemática, entendeu? É só a pura métrica matemática ali. Todo conta, todo cálculo e tudo mais, então fica monótono. Mas também tem o outro lado da moeda. Sem o sistema, é teatro, entendeu? Então, o sistema ele serve justamente para isso. Ele é o meio termo entre os 2 mundos, né? O melhor dos 2 mundos, que é a parte das exatas e a parte da humana. Ele junta os 2 ali e forma o que a gente conhece como RPG. Luciano. Eu não sei, cara, acho que eu não concordo com o Jota, não. Porque é o seguinte, todo jogo que eu não conheço é um jogo novo. Então, como é que ele é um terreno comum entre todas as mesmas, mesmo antes da sessão 0? Antes da sessão 0 eu não conhecia ele, então, tipo assim, eu não sei até que ponto há esse compromisso, né? Pode ser que na sessão 0, por exemplo, eu já não queira jogar o jogo, não sei. Eu acho que é uma preocupação que não sei se é um problema ou se é um não problema, sabe? Vou sentar numa mesa para conhecer um jogo novo, vamos ver qual é, vamos lá, vamos jogar. Agora, se ele estiver falando assim, Luciano, se eu sentei para jogar Vampire, você sabe como é que é Vampire. Se for um jogador que nunca jogou Vampire, vai ser a primeira experiência dele. Então, isso não influencia. Se é uma pessoa que já conhece e não quer jogar o Vampire, ela pode aceitar jogar ou não. Então, assim, não sei. Outra coisa é que eu tenho certeza que eu jogo com o Daniel Braga, né? Daniel Braga, que fez a live aqui com o Raga, ele tem um jeito de narrar, o Daniel é incrível. E agora a Koda me deixou super curioso para jogar com o Raga. Só que esse mau amigo não me convida para jogar. Então, o que é que acontece? Eu queria muito viver essa experiência, mesmo sabendo que é Vampire, e eu sei que são mestres que têm experiências diferentes, assim. Então eu acho que os jogos vão ser diferentes, mesmo sendo o mesmo sistema. Então eu acho que talvez só por isso eu não concorde com o Joca. Mas eu acho que é uma perspectiva válida, tá? Ego da carteirada que o Luciano me deu. Vou providenciar essa participação. Vamos lá, vamos ao próximo comentário. Deixa eu marcar aqui. Agora a vez foi da Leticinhos, nossa querida Letícia, que é atual Community Manager do World of Darkness aqui no Brasil. Querida Letícia disse o seguinte: sistema é a linguagem comum decidida pelo grupo. Então, para mim, importa bastante. É o sistema que auxilia os jogadores e mestre a todos falarem a mesma língua. Ou seja, estarem todos em sintonia.
acordados em algo que possa produzir o atendimento de expectativas que eu comentei lá no início. Concordo com a Letícia. Koda, seus comentários. Só um adendo rapidinho, né? Porque o Luciano falou, deu uma carteirada tão forte do Haga que eu não vou deixar de comentar nisso, cara. A gente tava enfrentando. Quem assistiu, assista o Belém das Trevas, por favor, assista o Belém das Trevas. Cara, eu fui participar da mesa dos independentes. O vampiro mais forte, cara, o Haga interpretando ele. Quando foi na hora do dado, o Haga falhou miseravelmente. Ele olhou pra gente e falou assim mesmo. Bom, só bom. O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Eu falhei miseravelmente, cara. Mas sim, voltando, foi só esse adendo, cara. Voltando ao assunto, o sistema, ele é a linguagem que decide o grupo, entendeu? Então, tipo assim, já tive amigos que, quando eu fui mestrar presencialmente, voltei a mestrar presencialmente para alguns amigos, eu perguntei, o que vocês querem? Vocês querem cyberpunk? Vocês querem... Qual temática que vocês querem? Ah, a gente quer uma coisa mais medieval. Eu falei assim, beleza, tem D&D, mas eu posso trazer outras adaptações. Ah, mas como é esse sistema? Aí eu fui mostrando, eles, não, tá bom esse sistema. Eu falei assim, então pronto, né? Alguns já conheciam, outros não. E eu fui explicando. E aí é que eu digo, o mestre ele tem que ter paciência para poder destrinchar essa parte com os jogadores que ainda não conhecem. Porque eu já vi e já vivi isso de muito mestre que simplesmente pega o livro e fala, toma. E aí o jogador fica tipo, tá, mas o que eu faço com isso? Ah, eu sei que eu tenho que ler, tenho que ver, mas como é que eu uso isso aqui? Como é que eu pego e tudo mais? Porque aquilo, quem tem o conhecimento é a pessoa que está narrando. Então, ela tem que se dispor a destrinchar todas as partes do sistema, né? E é isso que a gente está falando. O sistema importa, né? Mas ele é uma muleta. E se você não está disposto a dar essa muleta para outra pessoa, a ajudar ela, então você já está errado desde o começo, né? Na minha opinião, você já está errado desde o começo, porque você tem que auxiliar a pessoa que está entrando, né? E não deixar lá o Léo, né? Porque é aquilo. Se eu for, por exemplo, chegar para o Luciano e dar o meu sistema próprio de Amazônia, ele vai me perguntar, tá, mas como é que funciona isso aqui? Como é que coisa? Eu falar, não, tu tá lendo, te vira, né? E aí vai chegar na mesa, vai começar a jogar. Posso te cortar aqui um pouquinho? Porra, pode. Tem uma fala que eu vou até atribuir especificamente para os incéis, que é aquela frase ridícula de Gisele, vai ler o livro. Puta que pariu, eu já vi isso ser proferido algumas vezes. Que merda, meu irmão. Putz grila. Bem lembrado, Koda, segue em frente. Entendeu? Aí vai chegar na hora do jogo, o Luciano vai falar, eu vou fazer isso. Eu falar, não, tu não pode. Ele, como que eu não posso? Tá lá na descrição. Eu falo assim, sim, mas isso aqui é a parte narrativa. Então, tipo, aquilo. Eu tenho que me dispor como mestre a explicar por que aquilo funciona. É aí que tá, né? Eu acho que é essa a importância do sistema. Ele explica por que aquilo funciona, porque é o que é, entendeu? Mas e também é por isso que ele pode ser modificado, entendeu? Ele pode mudar a essência. Na verdade, nem a essência, né? Ele pode mudar aquilo lá. Porque aquilo já é uma coisa. Por exemplo, uma pedra, ela vai continuar sendo uma pedra, né? Mas nada impede de eu utilizar ela em outro sistema e ela ser uma pedra mágica. Não sei se eu me fiz clara, né? E eu passo pro Luciano. Esse jogo que eu vivo falando, né? O Nobles, enfim, ele é tão diferente que eu traduzi o sistema de criação de personagem e traduzir elementos do cenário para que os meus jogadores entendam o que é o jogo, né? Se o Rafael estiver ouvindo aí, eu tenho que mandar um beijo muito forte para ele, porque ele também me apresentou o Nobles. Eu conheci o Nobles em 2008, mas eu só vim jogar ele há uns 4 anos atrás com o Rafael, que é um mestre aqui do Rio, que está morando no exterior agora. Então, um beijão para ele. Concordo com tudo que a Koda disse. Uma vez que você sentou na mesa, explicou como funciona o jogo para os seus jogadores, o sistema realmente ele é muito importante. Não importa qual sistema, mas é importante que os jogadores saibam como o seu sistema funciona. E, Koda, para com isso, cara. Fica falando do teu sistema aí, e eu fico aqui cheio de curiosidade, cara. Disponibiliza esse negócio aí.
Muito bom. Vamos ao próximo comentário. Deixa eu marcar aqui para todo mundo. Vamos lá. É do Bruno Ramos Floripa, que disse o seguinte: o sistema imprime uma estética do jogo. Assinado Rafael Balbi. É que o Bruno veio com força, logo do Rafael Balbi, uma das lendas do RPG nacional. Show de bola! Obrigado, Bruno, por ter nos agraciado com esse comentário. É a formação de uma estética ordenando, pelo menos aqui já é uma fala minha, ordenando o desenrolar de um jogo de RPG. Gostei. Koda, seus comentários. Cara, acho que isso simplifica tudo que a gente já falou, né? O sistema ele vai mostrar, né, aquilo que né? Mas não seguir, como a gente vira e mexe, o Luciano e eu falamos, significa que ele vai se prender àquilo, que ele vai ser uma coisa fixa, entendeu? Mas você pode adaptar, entendeu? Tipo, eu gosto muito de utilizar o Ordem, né? O Ordem Paranormal, né? Porque, primeiro, o Selbit, ele foi uma pessoa que realmente ele alavancou muito, né? Ele furou, de certa forma, a bolha que existia ao redor do RPG, né? Então, ele fez isso, ele imprimiu esse sistema, né? Nessa estética dele, da coisa que ele criou lá da cabeça dele, né? E ele fez isso e distribuiu o sistema. Ele falou assim: olha, quem quiser jogar o mesmo jogo que eu joguei, essa é a base, entendeu? Mas é aquilo, né? Fica muito complexo, é muito difícil para mim. Adapta, entendeu? Então é só isso que eu tenho para falar mesmo. Eu dobro e passo pro próximo. Luciano! Eu não sei se vocês conhecem as discussões entre os racionalistas e os empiristas. É uma discussão filosófica, né, que é muito, assim, a ideia vem antes da coisa ou a coisa vem antes da ideia? Eu acho que quando a gente fala de sistema, né, o sistema imprime uma estética do jogo, é aquilo que eu falei, que a gente discutiu aqui anteriormente, né? O Mark Reinhagen, quando ele cria, né, ali, eu não sei se o Mark Reinhagen, ele também cria o sistema, mas eu sei que esse pacote Vampire sistema, ele tentou, na época dele, reproduzir um tipo de narrativa diferente. Aí eu te pergunto, será que a gente dependia desse sistema para entender esse universo que ele estava criando? Eu fiz um curso com o Fábio Medeiros, que é um psicólogo, né, conhecido aqui. A gente estuda, né, a questão do RPG na educação. E ele falou que a primeira referência a jogos de RPG vem do século XIX com a família Brontë, porque as meninas, né, da família Brontë, elas criavam personagens no mundo que era desenvolvido por eles, numa narrativa que era guiada pelo irmão delas. Olha que interessante isso. Gente, a gente não está falando de sistema nenhum, a gente está lá no século XIX. Né? Então é uma experiência narrativa que também lembra os jogos de corte na Alemanha dos séculos XVIII e XIX. A gente vai ter pessoas fingindo serem personagens de histórias numa brincadeira que funcionava dentro da corte, né? Então a gente tem essa documentação, tem diários de época narrando essas histórias. E aí, o RPG foi criado por Gary Gygax e Dave Anderson em 1974, com o lançamento de Dungeons & Dragons, ou a narrativa dos jogos de RPG é anterior a isso? Né? Ou seja, essa coisa da estética e do jogo, eu concordo que ela existe, mas ela limita a experiência? Será que eu só posso viver Call of Cthulhu jogando Call of Cthulhu? Será que eu só posso viver Ordem Paranormal jogando com o sistema do Ordem Paranormal? Essa sempre o meu questionamento, né? Eu acho que a gente não pode estabelecer como regra. Beleza. Matamos aqui a levada de comentários do Threads e vamos à última levada, que é a do WhatsApp. A primeira partiu do Lucas Malk, que disse: para mim, o sistema é um complemento, um auxílio para o mestre e jogador das suas ações e decisões do cenário. Em seguida, temos o comentário da Eka, que é uma queridíssima daqui de Belém, que foi morar para São Paulo. Saudade dessa querida. Ela disse o seguinte: depende, mas muitos mestres gostam de seguir as regras e, dependendo do estilo de jogo, alguns sistemas não combinam tanto quanto outros. Estão aí os comentários e eu pergunto para os meus queridos convidados: vocês querem contribuir? Cara, assim,
O Lucas, ele fala aquilo que a gente já falou, né? Que ele serve como uma muleta, ele é um auxílio, né? Respondendo ao que o Luciano falou anteriormente, como eu falei, o sistema ele é a base, né? Mas não significa que ele não possa ser alterado, né? Então, tipo assim, você sempre pode adaptar, a minha opinião é isso, né? Você sempre pode adaptar aquilo para o que fica melhor para você e para o que fica melhor para as outras pessoas entenderem, né? Como a Eka mesmo falou, ela falou assim, depende. Muitos mestres gostam de seguir regras, né? E depende do estilo de jogo. Porque realmente, por exemplo, eu poderia pegar umas coisas que são parecidas. Por exemplo, eu poderia pegar o sistema de Call of Cthulhu e aplicar em Ordem Paranormal. Porque são dois temas de terror. Mas vamos usar, por exemplo, o sistema de Traveler, né? Daria para fazer? Daria. Mas ficaria uma coisa meio estranha, entendeu? Né? Porque já é um sistema de horror. Aí vem, aí vem um sistema que já te mata no início da mesa. Aí fica tipo, pô, cara, eu não tive nem chance de reagir, né? Então, tipo assim, dá pra fazer, como ela falou, não combina tanto quanto outros. Então, aquilo que de novo, me repetindo novamente, né? Tudo que a gente já falou, que é aquilo, é uma muleta. Como você vai utilizar essa muleta, aí depende de você, né? Você tem que ir ver o que é aquilo que te adequa melhor e que os seus jogadores também fiquem mais confortáveis. Meninos, vou aqui fazer um pouquinho diferente agora, porque como a gente já está quase chegando com 1h30 de programação, eu vou agora dar fala um de cada vez. Então vou fazer mais um leitor de comentários e já jogo para o Luciano. E os comentários da vez, vou dar aqui uma ampliada, é do Pedro do Belém Noturna, que mora em Santarém, no oeste do estado do Pará. Ele disse, depende do objetivo. Um roleplay pode ser feito mesmo sem um sistema, que é o que a Coda comentou mais cedo. Mas cada sistema dá um toque diferente para a experiência. Sistemas carregam propostas, ambientações, regras, etc. Porém, nada é escrito em pedra. Cada narrador e jogador pode adaptar o sistema aos seus costumes. Luciano, seus comentários... Eu acho que nos dois casos aí a gente já comentou sobre isso, né? Eu só acho que uma única coisa que eu acrescentaria é que a experiência ela faz uma diferença danada nessas horas. Porque, por exemplo, a gente sabe que humanidade vai ser um elemento muito importante no sistema do Vampire, medo, horror e loucura vai ser muito importante em Ravenloft. A sanidade vai ser muito importante em Call of Cthulhu. Então, à medida que você vai conhecer esses sistemas, fica fácil para o mestre mais experiente adaptar essas coisas ao seu jogo. E com isso ele vai trazer esses elementos para um outro sistema que não tem nada a ver com aquele sistema que foi imaginado originalmente e que ainda assim vão cumprir o seu papel para construir uma experiência dentro daquele estilo de jogo. Como a Coda falou aí, a questão do Call of Cthulhu com Ordem Paranormal, né, que combinariam porque eles têm os mesmos aspectos narrativos, literários, né? Aqueles sobre os quais ele se baseia. Então, perfeito. Vamos ao próximo comentário. Deixa eu pinar aqui para a galera acompanhar conosco. E o próximo é do Douglas, que joga com a gente em Caçador a Revanche no Belém das Trevas. Ele disse, do meu ponto de vista, depende do grupo e do narrador. Quem quer joga qualquer coisa em qualquer sistema e se encontrar problema vai adaptar, criar e desenvolver sobre qualquer sistema. Mas existem os sistemas que as pessoas se acostumaram e os sistemas desenvolvidos para maior imersão e aproveitamento do tipo de jogo. Um bom grupo pode aplicar um conceito, fantasia, horror, high-tech, a qualquer sistema, mas um sistema baseado no conceito pode ter sido pensado para extrair mais, facilitando o trabalho do grupo e colocando em regras. Coda, seus comentários sobre o Douglas. Douglas, você, né? Você é bom, né? Cara, o que eu falo depois do que tu botou, menino? Meu Deus do céu. A única coisa que eu posso falar é que eu concordo. Tá certo. Tá certo, cara. Você exemplificou da maneira mais resumida possível que a gente acabou de falar. É isso, entendeu? Não existe outra coisa, é isso. O sistema ele é adaptado, né? Obrigado, Douglas. Você me poupou o tempo de fala. Boa. Vamos ao próximo. Deixa eu pinar aqui para a galera acompanhar. Vamos lá.
O próximo é do Rafael Pregador, que disse não. Resposta simples. Simples. Já a nossa querida Tatiana Curto e grosso. Já a nossa querida Tatiana Barbirato disse muito. Dele depende o tipo de ficha e personagem que você fará. E, adiantando, o do Marcos Mauro, que é daqui também de Belém, mas muitas das vezes está em Castanhal, que é uma cidade próxima de Belém, disse o seguinte: seria bom saber para quem é direcionada esta pergunta. Para o bando de macaco velho que sabe para que ser o dado no RPG, qualquer um sabe os gostos que tem. Mas para alguém zerado, o sistema vai importar sim. Afinal, ele vai buscar algo que se interessa, seja por tema ou abordagem de jogo, por mais raso que possa parecer pelo seu interesse. No mais, ainda fica em aberto se o sistema importa. Afinal, o que você escolheria? Sair com os amigos para comer pizza ou sairia com seus amigos para trocar socos num porão sem camisas e sem sapatos? Então, sistema importa. Carai, que exemplos doidos esses. Luciano, tá contigo. Eu acho que ele também, né, de certa maneira, fez o resumo do que a gente falou aqui. Cara, você pode comprar o jogo que você quer ter uma experiência específica, você tem esse privilégio na sua vida, show de bola. Não pode, não se prive, porque o sistema não importa. O que importa é você viver uma experiência que você deseja viver. Então, eu acho que é isso. Muito bom. Vamos aqui ao próximo, despinando aqui, que eu acabei jogando o mouse para longe da minha mão e adaptando aqui. Agora sim, baixando o comentário da Viviane Silva, que foi uma das nossas narradoras no projeto Belém das Trevas. Ela disse: sistema importa sim, e muito. Regras são ferramentas de segurança e com elas o jogador tem ideia do que pode ou não acontecer naquele jogo. Se forem novatos, aí então que é importante a pessoa narradora falar com quem jogará sobre o sistema. Koda, seus comentários sobre o da Vivi? Ah, cara, eu vivi saudade. Né, a Vivi tem um grande amor no meu coração, mas sim, o sistema é aquilo. Eles estão falando aquilo que a gente já frisou muitas vezes. O sistema ele importa, né? E ela falou uma coisa muito importante. Importa principalmente para quem é novo, né? Ele é importante, mas ele não ele não é fixo, ele não é martelado, né? Não é uma regra, não é uma lei dentro do nosso universo, entendeu? Então ele pode ser alterado a qualquer momento, né, para ficar mais simples a compreensão de outras pessoas, né? Dou até um exemplo melhor, por exemplo, como é que você explica para uma pessoa que tem dislexia um sistema complexo, né? Às vezes é muito mais complicado do que você simplesmente pegar um sistema mais simples, um sistema assim bem prático, né? E a pessoa conseguir entender e ter aquela mesma experiência, entendeu? Então é muito sobre isso, né? E, enfim, só isso e saudades da Vivi. Muito bom. Agora a gente vai para o último comentário. Foi bem extenso. Não esperava tanto. Esse tema aqui rendeu. Culpa do Luciano. E é ele que vai comentar o último comentário, que é do Lucian Ribeiro, também daqui de Belém. Ele disse: sistema importa sim, por uma questão de proposta. Qualquer sistema pode narrar qualquer tema, tal qual qualquer panela pode ser usada para fritar ovo, nem por isso é habitual fritar ovo em panela de pressão. Quando vamos jogar RPG, primeiramente pensamos no roleplay, definimos o que queremos interpretar e como as mecânicas favorecem mais ou menos de acordo com o estilo de estimada. Mas, em tempo, acho que devemos nos perguntar: se sistema não importa, por que não importa? Se sistema importa, importa como? Ele já comenta deixando outras perguntas, e aí eu jogo no peito do Luciano. O Luciano, ele fez o que a gente está fazendo aqui, né? Não é, na verdade, para a gente discutir e definir se o sistema é mais importante ou não. É para dizer que jogar RPG não depende do sistema, gente. Você pode jogar RPG sem o próprio RPG, né? Ver o caso da família Brontë. Então, assim, mas aí vem a nossa esquizofrenia da tarde, que é o fato de que, se você cria um jogo de RPG que você quer que tenha uma experiência específica, o sistema vai reproduzir essa experiência. Então é interessante que, se for possível para o jogador adquirir aquilo, adquira. Mais uma vez, eu acho que a gente tem que pensar nesses recortes que eu falei.
sempre gênero, classe e etnia, né? Narrativas não inclusivas, narrativas não representativas. A gente acaba tendo jogos que reproduzem um sistema dominado, né, pelo viés masculino. Acho que tudo isso tem a ver com a possibilidade de você jogar um RPG ou não. Então, não se sinta preso a um sistema específico. Nesse caso, o sistema não importa. Mas se você quer viver uma experiência específica, compre o jogo da experiência que você quer viver, né? É isso aí. Então, galera, matamos aqui todos os comentários das redes sociais e vamos agora para as considerações finais, que é a parte final aqui do podcast. Vou pedir para a Koda e o Luciano fazer suas considerações finais sobre o tema de hoje, dizer onde é que a galera consegue acompanhar suas atividades ou trocar ideia nas redes sociais e no final dizer um até logo. E quem começa é a Koda. Galera, foi um prazer estar aqui novamente. É sempre um prazer estar numa live com o Hagabashi, né? Numa live, numa coisa mais montada. É sempre um prazer estar na presença do Hagabashi, desse ilustríssimo amigo, né? Mas assim, gente, como eu disse, eu escrevo sobre uma mesa que rolou, que foi maravilhosa para mim, maravilhosa para os jogadores, né? Eu estou num tempo de migrar essa escrita, né? Que ela tá lá no Wattpad ainda, mas eu estou pensando em migrar, né? Esse tipo de escrita, porque eu coloquei essa escrita lá, porque eu queria que as pessoas interagissem, né? Que as pessoas comentassem e dessem sugestões, né? Então eu coloquei lá, né? Se alguém for pesquisar, tá escrito lá, né? Avalon a Ascensão. E vocês podem me acompanhar por lá, pelas minhas redes sociais, né? Eu mudei o nick, meu Deus do céu, agora eu tô toda confusa, porque era o nick, aí não é outro, já passei errado. Deixa eu só confirmar o meu nick, gente, que enfim, eu sou jovem, mas eu sou uma jovem senhora, tá? Né? Uma jovem senhora, que é o Codes 2.3, que lá eu posto coisas não só da minha vida pessoal, mas também eu posto coisas como voltadas para jogos, voltadas para mesas e tudo mais. Né? E é isso, galera. Eu espero que vocês possam me acompanhar muito mais ainda. E eu estou num projeto um pouquinho grande também, porque quem acompanha a Epic The Musical, né, inclusive, do Jorge, né, Jorge Rivera, que ele lançou, eu estou num projeto de tradução das músicas dele e num projeto de tradução e de canto também. Então, acompanhe lá para saber mais novidades. É isso aí. E agora passo para o Luciano fazer suas considerações finais. Eu queria agradecer ao Raga, primeiro por estar aqui com ele de novo, como sempre um prazer. Segundo, por ele ter me apresentado a Koda. Eu já vi que é uma pessoa incrível, gostei muito, vocês dois, né, como sempre. É uma coisa que eu fico, às vezes as pessoas falam assim, que no cenário tem muita competição, no cenário tem muita gente, né, que não se topa. Talvez isso seja um problema da raça humana, né, do ser humano, mas é engraçado como o Raga, ele é um tipo de sol em torno do qual várias estrelas fantásticas giram, né? E aí, agora eu conheci a Koda, tenho certeza que eu vou conhecer outras pessoas. Já conheci, na verdade, né? O Lucas também é um cara incrível. Então, isso foi muito legal. E é isso, eu queria trazer para a galera essa discussão para dizer, gente, respeita quem não pode comprar o livrinho que você gosta de R$300. Ou seja, deixa que a pessoa jogue com o sistema que ela pode jogar e tenta também se submeter a conhecer outros sistemas e adaptar os seus, porque eu acho que a melhor de todas as experiências do jogo de RPG são as pessoas que você conhece e as experiências que vocês têm com elas. Então, dá valor a isso aí, tá, pessoal? Então, fica aqui o meu beijo no coração de todo mundo aí e vamos jogar RPG. Vamos rolar uns dados aí. Muito bom. Antes de partirmos agora para as despedidas propriamente ditas, deixa eu já declarar aqui qual vai ser o tema da semana que vem. Já temos temas escolhidos pela Associação Dungeon Belém, que me ajuda semanalmente a fazer a escolha do tema dentre uma lista razoavelmente grande. A Koda sabe como é que ocorre esse processo. E toda semana a galera me ajuda. A Koda passou a participar, inclusive, desse processo de escolha. Ela já está fazendo as suas contribuições nesse processo. E o tema escolhido para a semana que vem será RPG é literatura?
Olha só, é um tema recomendado pelo Breno Moinhos, que já esteve aqui conosco. E olha, tá aí um outro tema que o Luciano já está me passando depois no WhatsApp para a gente colocar na lista. Voltando, o tema da semana que vem vai ser RPG é literatura. Já temos confirmadas as presenças do próprio Breno Moinhos, quem recomendou o tema, e Brielle Riscala, que é autora do Guia de Norvênia, que já está em financiamento coletivo no Catarse para vocês apoiarem. Então teremos essas duas pessoas para participar do podcast RPG com Jambu sobre o tema RPG é literatura. Então semana que vem estaremos por aqui. Agora eu peço para que a Coda e o Luciano, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica!